Livro Vida com Deus. Redescubra seu relacionamento com Ele. Autor Skye Jethani. Prefácio. Um livro de transformação pessoal. Por Douglas Gonçalves, fundador do Jesus Cop. Há poucas semanas, tive a grata surpresa de conhecer este livro. Vida com Deus, publicado originalmente em 2011 nos Estados Unidos, chega agora ao Brasil em uma edição cuidadosamente traduzida. Chamo a atenção para esse detalhe por conta da temática da mensagem. No original, a obra ganha o singelo e monossilábico título with, a preposição com do nosso português. A partir desse título enigmático, Skye Jethani elabora uma crítica construtiva aos cristãos do século XXI. Há cerca de 10 anos, iniciei uma trajetória pessoal e ministerial com foco nas mídias sociais, e a visão de Deus para o meu ministério foi direcionada ao público jovem. Existe um êxodo dos jovens brasileiros nas igrejas. Isso é alarmante, uma vez que a igreja, a instituição, é, ou deveria ser, um lugar de acolhimento não apenas espiritual, mas também de ensino dos valores que determinarão a profundidade do nosso relacionamento com Deus na vida adulta. O problema da institucionalização da igreja já é antigo. Quando a igreja engessa a visão espiritual por meio de um comportamento mais ou menos aceitável, ela perde sua conexão com a geração que será responsável pelo futuro da própria igreja. Eu me vi nessa situação de angústia um dia. E foi por meio da visão espiritual que recebi de Deus que decidi me dedicar a toda uma geração de jovens cristãos em busca de identidade. Tive a sorte de crescer num ambiente espiritualmente saudável, que proveu os recursos necessários para o meu próprio amadurecimento. Mas e as multidões de jovens que não tiveram a mesma oportunidade? É aí que entram este livro e a importância de sua publicação na língua portuguesa. Fala-se muito entre os cristãos sobre metanoia, a transformação espiritual completa. Às vezes, no entanto, vejo isso mais como uma subscrição de um modismo do que verdadeiramente uma transformação do caráter. Vida com Deus é, definitivamente, um livro de conversão da mente. Jethani é um autor sensível à essência da mensagem cristã. Sua habilidade em desvencilhar o supérfluo daquilo que realmente importa causa impacto na vida de quem lê, sem considerar a qual geração o leitor pertença. Foi com isso em mente que topei assinar este prefácio e apresentar aos leitores cristãos, e não apenas aos jovens, tal leitura essencial para os dias de hoje. Será difícil não ter sua visão do cristianismo desestruturada para, então, por meio de um direcionamento espiritual profundo, vê-la sendo reconstruída e, mais importante ainda, restaurada. Termino aqui com a seguinte provocação: como vai sua vida com Deus hoje? A vida depois do Éden. As sombras. 1500 anos atrás, o imperador de Roma construiu um túmulo para sua amada irmã. O pequeno edifício foi projetado em forma de cruz, com um teto abobadado coberto de mosaicos retratando um turbilhão de estrelas em um céu anil. No ponto focal do teto em mosaico, há uma representação de Jesus, o bom pastor, cercado de ovelhas em um paraíso esmeralda. O mausoléu de Gala Placide ainda existe e está localizado na cidade de Ravenna, na Itália. Ele é considerado pelos especialistas como o monumento em mosaico mais antigo e mais bem preservado do mundo e um dos mais perfeitos artisticamente. Mas os visitantes que admirarem esses mosaicos em livros de viagem e em cartões postais ficarão desapontados ao entrar no mausoléu. A estrutura tem apenas janelas pequenas, e a luz externa é geralmente bloqueada por uma multidão de turistas. O monumento em mosaico mais perfeito artisticamente, a visão inspiradora do bom pastor em um paraíso estrelado, está escondido atrás de um véu de escuridão. Mas o visitante impaciente que deixar a capela antecipadamente perderá uma revelação deslumbrante. Sem qualquer aviso prévio, os holofotes próximos ao teto acendem quando algum turista finalmente insere uma moeda na pequena caixa de metal próxima à parede. As luzes acesas iluminam os azulejos iridescentes do mosaico, mas por apenas alguns segundos. Um visitante descreveu a experiência: as luzes se acendem. Por um breve momento,
o mais breve dos momentos, os olhos não têm tempo para absorver tudo e vagueiam pela epifania. A escuridão quente e maçante transforma-se em um céu estrelado. Uma cúpula azul escura com estrelas enormes e brilhantes que parecem estar surpreendentemente próximas. Aí, é ouvido sob a cúpula. Em seguida, a luz se apaga, e novamente a escuridão, agora ainda mais profunda do que antes. A explosão brilhante de iluminação é repetida várias vezes, segmentada por escuridão de duração imprevisível. Cada vez que as luzes se acendem, os visitantes têm outro vislumbre do mundo por trás das sombras, e seus olhos capturam outro elemento não visto anteriormente: veados bebendo de fontes, guirlandas de frutas e folhas, Jesus gentilmente acariciando suas ovelhas, que contemplam seu pastor com um olhar amoroso. Depois de ver o mosaico, um visitante escreveu: "Nunca vi nada tão sublime na minha vida. Dá até vontade de chorar." Assim como os turistas em Ravenna, muitos entram na fé cristã com grandes expectativas. Eles ouviram histórias de júbilo e salvação, do poder de vencer este mundo e experimentar o divino de maneiras inexprimíveis. Mas, uma vez dentro dos salões antigos do cristianismo, muitos ficam decepcionados. Onde está a luz? Onde está a iluminação? Nosso coração busca Deus, bem como bondade, beleza, justiça e paz que nos disseram que Ele fornece, mas Ele geralmente permanece escondido atrás da sombra projetada por um mundo maligno. Minha preocupação é que estejamos vacinando uma geração inteira contra a fé cristã. Muitos chegam com um desejo santo de conhecer Deus, de experimentar a presença dele em suas vidas, de serem cuidados como ovelhas confiadas a um pastor manso e gentil. Mas não é isso que eles veem ou experimentam. Na verdade, podem deixar a igreja sem nunca terem tido uma visão bela e fascinante da vida com Deus. As luzes nunca foram acesas para revelar a beleza presente logo atrás das sombras. Em vez disso, é oferecida àquelas pessoas uma forma substituta de cristianismo, uma que não pode transpassar as sombras e nunca conseguirá satisfazer verdadeiramente os anseios mais profundos de suas almas. Quando sua experiência de fé as decepciona, essas pessoas podem concluir erroneamente que o cristianismo falhou com elas. Na realidade, citando G. K. Chesterton, o ideal cristão não considerado deficiente após ser julgado. Ele foi considerado difícil e deixado de lado. Ou talvez possa ser dito hoje em dia, com mais precisão, que o cristianismo não foi apresentado e, portanto, foi deixado sem julgamento. O resultado é uma geração insatisfeita e vacinada contra a verdadeira mensagem cristã. Mas há momentos inesperados e merecidos em que uma moeda é inserida na caixinha, e nossa visão é transformada por uma explosão de luz cintilante. Pode ser apenas um breve vislumbre, mas, naqueles momentos em que observamos o mundo por trás das sombras, vemos uma maneira totalmente diferente de nos relacionarmos com Deus e ansiamos por mais. As posturas. Infelizmente, um grande número de pessoas escolheu ter uma existência mais obscura. Elas se relacionam com Deus sob uma sombra, de forma que as deixa descontentes. Considere os seguintes exemplos de 4 pessoas que conheci. Todas se definiram como cristãos, e a maioria delas tinha um histórico significativo na igreja, porém cada uma se relacionava com Deus de um modo diferente. Eu não conhecia Joel antes de sua visita ao meu escritório para o que chamava de aconselhamento espiritual. Um homem de meia idade com certo sucesso nos negócios, Joel se descreveu como um cristão com uma fraqueza por álcool, mulheres e jogos de azar, o último sendo o motivo de sua visita. Uma série de apostas ruins estava agora afetando seriamente seus negócios. "Sinto muito por seus problemas, Joel", eu disse. "Mas eu não tenho certeza de por que você veio me ver." "Então." "Eu não vou à igreja", disse Joel. "Mas eu sei o que é certo e errado. Estou preocupado que Deus não abençoe mais meus negócios por causa do que fiz. Eu quero acertar as contas com Ele. Não posso me dar ao luxo de ter meus sócios e Deus contra mim." Mark era um homem que lia muito. Ele devorou todos os livros sobre liderança de negócios que conseguiu encontrar, mas não era um líder empresarial. Mark era pastor. Nós nos conhecemos em uma conferência ministerial e almoçamos juntos.
O problema com a maioria dos pastores, comentou Mark, é que eles pensam estar imunes aos princípios de mercado. Não entendem os conceitos básicos sobre os quais toda organização cresce ou cai. Eles simplesmente não ensinam esse tipo de coisa no seminário. Não suporto toda essa espiritualização que acontece nessas conferências ministeriais. Estamos apenas procurando desculpas por sermos líderes ruins, por não fazermos mais do que já estamos fazendo. Você acha que os gerentes do Walmart ficam parados por aí pensando na vida? Por que as pessoas querem que os pastores se sentem e fiquem orando o tempo todo? Não vou deixar a minha igreja se atrofiar como tantas outras. Rebeca estava no último ano de uma renomada faculdade cristã. Com sua formatura se aproximando, tinha dificuldade em decidir o que faria em seguida. Sempre sonhei em fazer uma faculdade de medicina, disse ela. E creio que teria notas para ser aprovada, mas não tenho certeza se devo fazer isso. Por que não? Perguntei. O que está te segurando? Não tenho certeza se é isso que Deus quer que eu faça. Digo, o mundo realmente precisa de outra cardiologista? Quero que minha vida seja mais relevante do que isso. Quero fazer algo realmente significante. Como o quê? Como ser missionária, disse ela. Talvez, para servir a Deus, Ele queira que eu sacrifique meu sonho de virar médica. Só não quero chegar ao final da linha e sentir que perdi a chance de ter tido uma vida mais relevante. Eu não entendo o que fiz de errado, Karen contou-me entre lágrimas. Eu tentei o meu melhor para criá-lo de acordo com a Bíblia. O filho adolescente de Karen estava lutando contra uma depressão profunda e lidando com a situação de uma forma nada saudável. O uso de drogas apenas exacerbou seu problema e o levou a comportamentos destrutivos. Isso não devia ter acontecido, disse ela em um tom misto de raiva e dor. Sempre oramos a Deus em nossa casa. Sempre fizemos o que é certo. Criamos nossos filhos no caminho de Deus, nos princípios bíblicos. Temos até um versículo de Provérbios emoldurado e pendurado em nossa casa, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Por que Deus está nos castigando? Joel, Mark, Rebeca e Karen representam 4 maneiras com as quais a maioria das pessoas se relaciona com Deus. E, assim como os turistas confinados no ambiente escuro e mal cheiroso do Gala Placídia, grande parte fica severamente insatisfeita com essas 4 abordagens de relacionamento. Vida de Deus. Joel, o empresário com a vida frenética, buscava usar Deus para abençoar seus negócios. Ele personifica a postura vida de Deus. As pessoas nessa categoria desejam as bênçãos e os presentes de Deus, mas não estão particularmente interessadas nele. Vida sobre Deus. Mark, o pastor experiente focado nos princípios organizacionais em vez de uma vida de oração, não tinha muito espaço para Deus em sua vida ou seu ministério. Esta é a postura vida sobre Deus. O mistério e a beleza do mundo se perdem conforme o Senhor é abandonado em favor de fórmulas testadas e resultados previsíveis. Vida para Deus. Rebeca, a formanda que sonhava com a faculdade de medicina, estava preocupada principalmente com a melhor forma de servir a Deus. A mais célebre das posturas religiosas é a vida para Deus. A vida mais significante, de acordo com essa postura, é aquela gasta realizando grandes feitos a serviço de Deus. Vida sob Deus. Karen, a mãe perturbada que tentou criar o filho como mando figurino, ficou aborrecida quando Deus não cumpriu sua parte do acordo. A postura vida sob Deus coloca o Criador em simples termos de causa e efeito. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, Ele abençoará nossas vidas, nossas famílias, nossa nação serão abençoadas por Ele. Nosso papel fundamental é determinar o que Ele aprova, ou desaprova, e trabalhar vigilantemente para permanecer dentro desses limites. Sempre que conheço pessoas novas, seja no contexto da igreja ou fora dela, tento determinar qual postura melhor caracteriza o modo como se relacionam com Deus. Uma conversa casual sobre vida e fé e algumas perguntas simples geralmente são suficientes para descobrir suas suposições.
O companheiro de assento em um voo doméstico. Eu realmente não penso muito em Deus. Diagnóstico. Vida sobre Deus. O vizinho na feirinha local no sábado de manhã. Se pudermos parar esses juízes liberais, Deus abençoará nosso país novamente. Diagnóstico. Vida sob Deus. O visitante da igreja. Todas as manhãs eu acordo e oro a Deus para expandir meu território. E ele tem feito. Diagnóstico. Vida de Deus. O pastor falando sobre sua congregação. Eles são apenas preguiçosos. O que eles precisam é de uma pregação motivacional para compartilharem sua fé com seus vizinhos. Diagnóstico. Vida para Deus. À medida que a cultura ocidental fica mais secularizada e pós-cristã, encontro cada vez mais pessoas despreocupadas com Deus. Elas pensam pouco em como a presença dele pode ou deveria influenciar suas vidas, isso pressupondo que sequer acreditam que ele exista. Muitos no ocidente secular vivem sobre Deus. Mas não podemos magnificar o impacto da secularização e da postura pós-Deus do mundo de hoje. Apesar do surgimento do chamado neo-ateísmo, ainda há guerras sendo travadas por causa de religião no século XXI, e os valores religiosos tradicionais dominam muitas comunidades, até mesmo as sociedades ocidentais. A adesão a rituais de fé, ou superstições, dependendo do ponto de vista, permanece muito popular hoje. Viver a vida sob as expectativas de Deus ainda é importante para muitos. Na verdade, vários de nossos conflitos culturais podem ser atribuídos a pessoas que vivem sob Deus e procuram impor seus valores sobre aqueles que preferem viver sobre Deus. Ao mesmo tempo, uma parcela de crescimento voraz tem usado Deus para benefício e lucro pessoais. Algumas das maiores congregações dos Estados Unidos e de outros países são baseadas na postura Vida de Deus, bem como alguns dos maiores best-sellers cristãos. Com tantos traumas sofridos dentro das famílias, e agora com uma economia turbulenta, as pessoas estão se voltando cada vez mais a Deus e aos seus representantes em busca de soluções para seus problemas. Em muitos casos, elas realmente não querem Deus, apenas sua ajuda sobrenatural. Às vezes, chamamos essa atitude de cristianismo consumista, evangelho da prosperidade ou pregação da saúde e riqueza, culto da vitória. Em cada situação, as pessoas se voltam a Deus atrás de um terapeuta cósmico ou um mordomo divino. Ele se tornou o que um amigo meu chama de pacote combo de WD-40, fita adesiva, tudo o que você precisa para consertar qualquer coisa. O que mais tenho encontrado entre meus colegas de ministério é uma forma de fé altamente ativista. Seja no combate à pobreza, no crescimento da igreja ou no engajamento político, tendemos a encontrar nosso propósito e significado através daquilo que fazemos para Deus e seu reino. A postura Vida para Deus é muito celebrada, e aqueles capazes de realizar uma variedade de obras para Cristo recebem muitos elogios e são admirados. Reconhecer essas 4 posturas de vida nos ajuda a entender melhor o trabalho da igreja. Grande parte das atividades da igreja é usada para tentar levar os membros de uma dessas 4 posturas para outra. Por exemplo, tentamos convencer alguém costumeiramente religioso que vive sobre Deus a se importar mais com seus valores e mandamentos e começar a viver sob o senhorio dele. Não fazemos isso simplesmente por sermos dogmáticos ou intrusivos, embora às vezes possa parecer. Fazemos isso porque cremos que a vida sob Deus é mais gratificante e abençoada. Algumas igrejas fizeram de sua missão explícita transformar consumidores religiosos em seguidores totalmente dedicados a Cristo. Em outras palavras, elas querem que as pessoas parem de viver simplesmente de Deus e comecem a viver para Ele. Essa mudança é geralmente medida pela frequência de participação de um membro nas atividades da igreja, medida por quanto doa para a caridade, quanto serve aos outros e por seu envolvimento em missões locais e internacionais. Tentamos convencer essas pessoas a realizar menos feitos para si e mais para Deus e os outros. Uma mudança particularmente bem-sucedida do viver de Deus para o viver para Ele ocorre quando alguém deixa sua atual profissão e entra no ministério cristão em tempo integral. Tais histórias não são tão comuns, mas são amplamente divulgadas pelas comunidades religiosas. Uma breve reflexão sobre minha própria jornada de fé revela as épocas em que estive em cada uma dessas 4 posturas. Eu vivi sob,
e para Deus. E, quando penso nos meus anos de ministério cristão, devo admitir que meus esforços se concentraram amplamente em levar as pessoas de uma postura para outra, com resultados mistos. Sermões foram escritos e pregados, programas projetados e lançados, grupos preparados e montados, orçamentos criados e revisados, tudo com o objetivo de levar as pessoas vivendo sobre Deus a viver sob Ele e convencer outros a viver para Deus e não apenas dele. Os estudantes. Alguns anos atrás, comecei a questionar seriamente as 4 posturas populares da vida religiosa. Eu sabia que a vida sobre Deus era derradeiramente insatisfatória e escrevi um livro inteiro sobre a falácia do cristianismo consumista e o vazio advindo de simplesmente buscar uma vida de Deus. Mas uma investigação mais honesta de ambas as vidas sob e para Deus revelou algo ainda mais perturbador. Minha tradição cristã me ensinou que a obediência aos mandamentos de Deus e a devoção à sua obra no mundo era uma prescrição para alegria, paz, contentamento e realização, e isso era o que eu estava ensinando aos outros. Mas depois de uma década no ministério, as evidências, em mim e ao meu redor, não confirmavam essa premissa. Eu não conseguia explicar por que muitas das pessoas com obras e realizações para Deus pareciam refletir pouquíssimo o caráter dele. Em vez de serem marcadas por paz, paciência, bondade, gentileza e amor, muitas eram ansiosas, impacientes, grossas, agressivas e até maldosas. Isso não é uma verdade universal, pois com certeza conheço homens e mulheres no ministério que são piedosos, entretanto a falta de piedade entre os líderes da igreja era muito mais comum do que eu estava acostumado. E percebi esses mesmos traços perturbadores dentro de mim ao me entregar à obra de Deus e ao ministério. Resumindo, viver para Deus estava se mostrando prejudicial à minha alma. Da mesma forma, existe uma estranha correlação entre a maldade e quão absolutamente certa uma pessoa está de suas crenças. Não estou defendendo o agnosticismo, mas a humildade é escassa entre aqueles que procuram demarcar perfeitamente o limite entre a verdade e o erro, a justiça e a iniquidade, na busca por uma vida sob Deus. Aqueles que se orgulham de sua submissão reverente à verdade de Deus são estranhamente relutantes em se submeter a qualquer outra pessoa. É difícil conciliar animosidade e conflito encontrados nas comunidades cristãs com a declaração de Jesus, que todos saberiam que somos seus discípulos por causa de nosso amor uns pelos outros. Meu descontentamento com as categorias populares defendidas pela igreja chegou a um ponto crítico há alguns anos, quando comecei a mentorear certo grupo de estudantes universitários. A maioria desses homens e mulheres inteligentes havia crescido em lares cristãos. Eles possuíam histórico de envolvimento expressivo em suas igrejas e alguns já tinham até vivido com seus pais missionários no exterior. Esses universitários conheciam a Bíblia melhor do que muitos e conseguiam participar de discussões teológicas e culturais relevantes. Eu realmente gostei do tempo que passei com eles. Todavia, quando comecei a sondar sua comunhão pessoal com Cristo, suas práticas de oração, seu entendimento do pecado e como eles se relacionavam com Deus, fiquei consternado. Minhas perguntas eram incompreensíveis para alguns destes alunos. "O que você quer dizer com como está meu relacionamento com Deus?", perguntou um deles. Outros admitiram nunca terem aprendido a orar além das orações básicas para abençoar as refeições e as de antes de dormir. A maioria não conseguiu identificar nenhum momento de transcendência significativa ou momentos de paz ou alegria na presença de Deus. Eles frequentemente determinavam a qualidade de sua fé com uma única medida: o quanto conseguiam controlar seus desejos sexuais. A linguagem sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo tornou-se um clichê em muitas comunidades evangélicas, incluindo as faculdades cristãs que a maioria desses estudantes frequentava. No entanto, quando me aprofundei um pouco e usei uma linguagem menos familiar para determinar como seus relacionamentos com Cristo mostravam-se na realidade, a maioria dos estudantes ficou em silêncio. Muitos falavam de Deus como se fosse uma realidade teológica, um cálculo estéril, ou como um funcionário de uma grande corporação falaria sobre o CEO cujo retrato está pendurado na parede, mas a quem nunca conheceu pessoalmente. A admiração e o respeito por Deus eram evidentes, e até mesmo a dedicação à obra dele, mas o conhecimento real e pessoal de Deus estava em grande parte ausente da vida deles.
Os estudantes estavam nas mesmas 4 posturas de vida religiosa que a maioria das outras pessoas. Boa parte falava sobre o seu desejo de viver para Deus e servi-lo no mundo. Outros, particularmente aqueles com perspicácia teológica, viviam sob Deus, buscando uma compreensão definitiva de suas leis e expectativas. Outra parcela estava usando Deus para ganho pessoal ou como auxílio relacional, precisava de sua ajuda para encontrar um cônjuge e garantir o noivado até a primavera. Eles buscavam uma vida de Deus. E, depois de uma infância não livre de dificuldades e imersa na subcultura cristã, alguns estavam prontos para abandonar a fé e viver uma vida sobre Deus. Esses eram os totalmente vacinados contra o cristianismo real, os estudantes que esperaram a vida inteira por uma visão convincente do cristianismo, mas só haviam encontrado trevas. Estavam prontos para deixar a igreja, acreditando já ter experimentado tudo que a fé cristã tinha a oferecer, mas na verdade haviam sido expostos apenas a uma faceta da fé que não tinha poder tangível. Esses estudantes compartilharam suas vidas com honestidade e transparência chocante. Eles procuravam respostas e ainda estavam formando suas identidades. E em ambientes seguros e confidenciais, muitos expressavam uma insatisfação persistente com a fé, mesmo tentando segui-la. Eles tropeçavam na escuridão, mas não haviam desistido. Ainda estavam esperando que as luzes se acendessem para iluminar seu caminho. A transparência desses jovens me ajudou a entender o problema com mais clareza do que quando eu servia em minha função normal na igreja. Durante o tempo que passei com esses estudantes, fiquei convencido de que grande parte deles nunca havia encontrado verdadeiramente a mensagem cristã. Eles passaram sua juventude tentando viver sob, de ou para Deus. Na maioria dos casos, uma dessas posturas era defendida por sua comunidade de fé. Nenhum deles havia recebido uma visão mais esplêndida da vida cristã. Para esses jovens, a possibilidade de uma vida com Deus nunca fora iluminada. O desejo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Foi assim que o apóstolo João descreveu o início de todas as coisas. Antes do tempo ou do espaço, o Deus preexistente vivia em comunhão eterna consigo mesmo. João apresentou Jesus Cristo, a Palavra, como Deus, mas também existindo antes da criação em união com Deus. O versículo de abertura do Evangelho de João é um dos muitos textos nas Escrituras que apoiam a crença cristã em um Deus trinitário. A Trindade, a noção de um Deus eterno existente em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma doutrina fundamental do cristianismo. Mas é também onde a vida com Deus encontra sua origem. A Trindade revela que o Deus que adoramos é um Deus relacional e pessoal. Ele não é uma força impessoal, como algumas filosofias orientais ensinam, e tampouco um criador desinteressado, como o deísmo do iluminismo defendeu. O Deus cristão é uma divindade pessoal que existe em comunhão eterna consigo mesmo. A natureza relacional de Deus também é revelada no seu trabalho criativo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus formou um jardim no Éden, onde colocou o homem e a mulher, e andou com eles. Ele acolheu a humanidade nessa comunhão eterna que já conhecia desde antes do tempo. Fomos criados à sua imagem para que possamos viver em relacionamento com ele. O Éden foi projetado para ser um ambiente colaborativo, onde o Criador e as criaturas trabalhariam juntos para um objetivo comum. O Éden é melhor compreendido se visto como um tipo de acampamento base a partir do qual o homem e a mulher teriam que estender suas bordas até abranger toda a terra. Eles deveriam ser parceiros de Deus, operando como seus representantes e agentes na terra. O homem e a mulher foram instruídos a governar a terra em nome de Deus e a cultivar a ordem, a beleza e a abundância do Éden até se estender a todos os cantos da criação. Esta é a base do primeiro mandamento da Bíblia: encham e subjuguem a terra. O desejo original de Deus para a humanidade viver e governar com ele na terra também está expresso nos capítulos finais da Bíblia. A revelação dada ao apóstolo João mostra o ponto culminante da história bíblica: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Como no jardim Gênesis, a ênfase da revelação de João é que Deus e humanidade habitarão juntos em unidade relacional eterna. É por isso que Deus nos criou, e esse é o destino para o qual toda a história se dirige. Assim como o primeiro homem e a primeira mulher deveriam governar com Deus sobre toda a criação, esse mesmo propósito é reafirmado no livro de Apocalipse: com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Se a Bíblia fosse o roteiro de uma peça teatral, a cena de abertura e o ato final desse drama se concentrariam no desejo de Deus de viver e governar com seu povo. Esse impulso carrega a peça do início ao fim. E, no entanto, o chamado para uma vida de íntima comunhão com Deus está amplamente ausente nos dias de hoje. É como se tivéssemos entrado atrasados no teatro e saído antes de a cortina fechar. Como resultado, temos um entendimento distorcido dessa história. Extraímos uma parte ou outra da narrativa e concluímos que ela representa a história inteira. Isso explica, em parte, como acabamos trocando a vida com Deus por uma vida sob, de ou para Ele. Mas nosso fracasso em adotar a história completa das Escrituras não explica totalmente o nosso erro. A montanha. O fracasso ao compreender o drama das Escrituras na íntegra, incluindo as cenas de abertura e encerramento, pode explicar parcialmente por que temos uma visão limitada da vida com Deus. Mas também devemos admitir que não vivemos no Jardim do Éden e tampouco na Nova Jerusalém. Nossas vidas e toda a história registrada encontram-se entre esses dois paraísos. E, enquanto as cenas de Gênesis e Apocalipse apresentam um mundo de beleza, ordem e vivacidade abundantes, tais coisas são difíceis de encontrar em nossa experiência terrena. Vivemos em um mundo pós-Éden marcado por sofrimento e coberto por uma sombra. O medo e o sofrimento são experiências humanas universais, e toda religião é uma tentativa de superar essa condição. Tornou-se muito popular minimizar as qualidades distintivas de cada religião ao se dizer que todas as religiões levam ao mesmo destino. A imagem de uma montanha com vários caminhos levando ao mesmo cume é frequentemente usada. De acordo com essa metáfora, cada tradição religiosa tem um ponto de partida e um caminho diferente, mas não precisamos nos preocupar, todas convergem para o cume. Invariavelmente, essas ideias envolvem banalidades sobre amar os outros e fazer o bem. Essa visão não falha apenas em honrar os ensinamentos, a cultura e a história da formação de cada religião, mas deixa escapar o desejo humano comum do qual todas as religiões emergem. Uma observação sobre as ilustrações. Ao longo do livro, você encontrará desenhos simples ilustrando os principais conceitos em cada capítulo. Eu mesmo as desenhei com um marcador, e as uso frequentemente ao tentar comunicar as verdades espirituais à nossa cultura cada vez mais visual. Eu acredito que esses rabiscos sejam tão úteis em um quadro branco em ambientes com grandes grupos quanto num guardanapo de papel durante o almoço com um amigo. Eu os incluí aqui para te ajudar a aprender e para que você possa compartilhar as ideias de maneira simples com outras pessoas. Uma imagem mais precisa inverteria essa montanha metafórica e colocaria o ponto na parte inferior para ilustrar o local de partida comum de todas as religiões. Todos compartilhamos o mesmo mundo confuso pelo caos, não podemos prever o que acontecerá conosco. Todos compartilhamos um mundo marcado pela feiura, a injustiça e o mal geralmente parecem triunfar. E todos compartilhamos um mundo atormentado pela escassez, precisamos nos esforçar para adquirir o que necessitamos para nossa sobrevivência. A maior escassez é a própria vida, vivemos sob a sombra da morte. Essa realidade compartilhada por todos, a natureza do mundo pós-Éden, é o motivo pelo qual todos temos medo. E, para atenuar nossos medos, buscamos controle sobre nosso mundo.
Se conseguirmos subordinar e controlar as forças imprevisíveis, subjugar nosso ambiente e dominar nossas circunstâncias, poderemos, então, aliviar nossos medos, ou assim cremos. O medo e o controle são a base de todas as religiões humanas. A partir desse ponto de partida comum, os caminhos divergem drasticamente, fragmentam-se, multiplicam-se e finalmente terminam em lugares diferentes. Mas cada um delas é uma tentativa de superar o sofrimento, o medo e a morte, exercer controle sobre as forças naturais e, às vezes, sobrenaturais. Esse passeio pela filosofia da religião é importante se quisermos entender as 4 posturas proeminentes da vida sob, de para Deus, também presentes nos outros caminhos religiosos além do cristianismo. Cada uma dessas formas de se relacionar com Deus é uma tentativa de exercer controle para mitigar nossos medos. Mas o problema, como exploraremos nos capítulos seguintes, é que todas elas falham em cumprir esse objetivo. O motivo, de forma muito simples, é que o controle não é a solução para a condição humana, mas parte do problema. Isso também é revelado em um estudo do livro de Gênesis. Embora Deus tenha criado a humanidade para viver e governar com ele, a narrativa de Gênesis 3 revela nossa relutância em acatar esse plano. Em vez de viver e governar com Deus, o homem e a mulher tentaram se separar dele. Essa qualidade humana é retratada em uma história conhecida por muitos. Uma serpente enganou o homem e a mulher, induzindo-os a comer do fruto de uma árvore que Deus havia proibido. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Eles não pegaram a fruta apenas porque ela era apetitosa ou deliciosa. Eles a comeram porque queriam ser como Deus. Foi um ato de rebelião, um golpe da criatura contra seu Criador, uma rejeição a Deus e ao seu plano de governar a terra com seu povo. Eles não queriam mais meramente viver com Deus. Queriam ser deuses. Desejavam o controle segundo seus próprios termos. As Escrituras e a tradição cristã chamam de pecado esse desejo rebelde de exercer controle independente de Deus. Nosso instinto básico, e compartilhado por todos os humanos, é buscar governo próprio e ter uma postura à parte de Deus. É por isso que temos tanta dificuldade em entender nosso chamado para viver com Ele. E, mesmo assim, muitos de nós temos algum senso de que Deus é importante, de que Ele deve ser incluído de alguma maneira em nossas vidas, mesmo que seja apenas para controlá-lo. Mas, em vez de nos envolvermos em comunhão vivificante com Ele, optamos por uma das outras 4 posturas através das quais tentamos manipular, usar, persuadir ou apaziguá-lo. Desde o Éden, nossa capacidade humana de nos relacionarmos adequadamente com Deus foi severamente prejudicada. Como pilotos de avião com instrumentos defeituosos em um nevoeiro, não conseguimos perceber que voamos de cabeça para baixo, por mais sinceros que sejam nossos esforços em pilotar. Esse é o efeito do pecado. Com esse entendimento simples de como o pecado distorceu a maneira como nos relacionamos com Deus e o papel do medo e controle na religião, vamos retornar aos 4 personagens que apresentei na abertura deste capítulo. Joel vivia de Deus. Ele tinha medo de perder seu negócio. Esse medo trouxe ao meu escritório na esperança de colocar Deus de volta ao seu lado. Joel queria usar Deus para controlar as consequências de seus negócios. Mark vivia sobre Deus. Um jovem pastor ambicioso e admirador dos princípios de liderança e gestão organizacional, Mark temia que sua igreja atrofiasse como tantas outras. Em vez de perder seu tempo com práticas não comprovadas e inverificáveis, como a oração, ele tentava controlar o crescimento de seu ministério empregando princípios garantidos. Rebeca vivia para Deus. O maior medo dessa moça de 22 anos era a insignificância. Ao contrário daqueles que desperdiçam suas vidas no que ela considerava carreiras de menos importância, Rebeca queria que sua vida valesse a pena.
Ela queria garantir sua significância e controlar o destino de sua vida alcançando grandes coisas para o reino de Deus. Karen vivia sob Deus. Mãe carinhosa e fiel à igreja, temia que sua vida e a de sua família não fossem abençoadas. Para garantir a proteção divina contra os muitos perigos do mundo, não mediu esforços para discernir as expectativas de Deus e se submeter a elas. Karen tentou controlar Deus através de sua obediência. O que Joel, Mark, Rebecca e Karen não possuíam era uma visão da vida com Deus. Eles entraram na fé cristã com grandes expectativas, contudo, sem ter uma visão mais elevada e bela, escolheram uma menos satisfatória. Talvez você se identifique com uma das histórias, e como eles, ainda não tenha compreendido como viver a vida com Deus. Nos capítulos seguintes, examinaremos mais de perto cada uma dessas 4 posturas populares, por que cada uma é tão atraente, como cada uma delas falha em nos livrar de nossos medos e corre o risco de nos vacinar contra as boas novas de Jesus Cristo. Contudo, vamos também inserir algumas moedas na caixinha, a fim de acender as luzes e iluminar um panorama alternativo. Através de breves vislumbres desse mundo por trás das sombras, você começará a reimaginar seu relacionamento com Deus. Discussão em grupo, conversando com outros. Você consegue pensar em algum momento em que a moeda foi inserida e um entendimento diferente de Deus foi iluminado para você? Quais foram as circunstâncias que levaram a essa nova visão? Qual das 4 posturas populares, vida sobre, de para Deus, descreve melhor como você se relaciona com Deus? Foi sempre assim? Você consegue pensar em momentos de sua vida em que tenha se relacionado com Deus de maneira diferente? Se você faz parte de uma comunidade de fé ou igreja, qual postura representa melhor a maneira como sua comunidade se relaciona com Deus? Como você define o pecado? Como isso foi ensinado a você no passado? Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.